o nosso objetivo vai além da proposta dessa apresentação que eu vou trazer aqui para vocês hoje. A proposta inicial era ou está sendo que a gente tenha um público cada vez maior de profissionais e que aqui vire um ambiente, né, que esse primeiro encontro possa se tornar vários encontros de integração, de networking, que é essa relação de troca também de experiências entre os profissionais. Porque a gente observa, né, no dia a dia que cada um de vocês acabam tendo uma atuação bastante autônoma como liberais e cada dia está num local e os contatos acabam sendo mais espaçados, né, ou sempre emergenciais. Então, pensando nisso, eu vou pegar aqui o laser point. Pensando nisso, eu pensei num tema, como que eu poderia trazer para vocês algo que agregasse a realidade de cada um que atua como prestador de serviço em home care ou na deshospitalização, através do tema marketing na saúde e a relação entre prestador de serviço e o paciente e cliente. E aí entendam vocês que marketing na saúde ou prestadores de serviços, todos nós somos profissionais da saúde e prestador de serviço, podendo estar num ambiente hospitalar ou numa casa de repouso ou em um home care, independente do ambiente. Ou nós somos prestadores de serviços profissionais também, aí indo para o caso de enfermeiras, físio, fono, equipes multidisciplinares. E aí vai a esse ponto de interrogação. Será que existe marketing na saúde? Como que é essa ferramenta aplicada aí na saúde? Essa ferramenta, o marketing, que vai além do mercado, que fala sobre mercado, né? Necessidades e anseios e expectativas do cliente. E eu trouxe essa imagem aqui de uma ostra, né, com a pérola, a ostra fechadinha. Vocês imaginam qual é a nossa primeira manifestação de marketing quando nós nascemos? Nós já temos uma manifestação. O bebê se manifesta. A Edna já matou. Choro, né? No mundo global, competitivo, o bebê já quer chamar atenção, né? E aquela maternidade está lotada de todo mundo olhando para aquela criança, aquele primeiro ser tão aguardado, e que o choro se manifesta dessa forma. E de repente, né, no nosso caminho aí do dia a dia, a gente começa talvez na trajetória a se fechar, né? E virar um pouquinho essa ostra fechada. E aí no caminho decidimos muitas vezes ser profissionais da área da saúde. E aí achamos por bem que outras pessoas deverão descobrir a pérola que existe dentro desta ostra. Nós temos essa sensação, enquanto nós estamos empregados ou numa empresa ou não, ou em qualquer situação, que o outro tem que descobrir, né, o nosso potencial, que está lá guardadinho. E aí a gente fica uma ostra fechada comum, vira um commodity de mercado, que é comum e sem diferencial, esperando que o outro descubra. Então, por isso, eu trouxe para vocês que a gente tem que começar a criar visibilidade. E aí, qual é o objetivo, então, dessa apresentação? Mostrar que o marketing, então, é uma ferramenta poderosa que, aplicado na saúde, ela pode criar uma relação importante entre o prestador de serviço, que é esse profissional, e o paciente e cliente. Para que a construção aí da temática ou do tema fique melhor, eu coloquei para vocês em 4 tópicos, tá? Então, o primeiro tópico, o mundo do trabalho na saúde, mostrando o passado e a atualidade. O profissional no mercado da saúde, então esse profissional, como eu já falei, e nem preciso ficar repetindo, todos nós aí prestadores de serviços profissionais, equipe multiprofissionais, e também a gente vai entrar aqui nessa parte
mais foco da palestra, que é o marketing na saúde e a relação com o paciente-cliente, que é conhecido como a hora de verdade, que no marketing foi estabelecido por um consultor, que se torna a hora da verdade de fato. Então vamos lá. O primeiro tópico, o mundo do trabalho na saúde. Todos nós sabemos que é muito árduo e difícil nós termos alegria, felicidade, muitas das vezes, né, ter essa motivação, estar nessa situação de mobilização, de amor pelo que a gente faz, mas ela é essencial, gente. Se a gente quer criar visibilidade, ter sucesso profissional, a gente tem que gostar do que faz, tem que, mais que isso, tem que amar o que a gente faz, né? E o trabalho, de forma geral, ele tira o quê? Como definição, né? É uma atividade física ou mental que tem por objetivo criar, transformar ou obter algo da interação homem e meio ambiente. E criar e transformar não só um produto, uma linha de produção, o nosso trabalho, o que agrega, mas nós também, como pessoas, passamos por um processo de desenvolvimento. E aí, por isso que nós trabalhamos, né? Porque hoje as organizações, elas buscam o quê? Elas buscam, acima de tudo, pessoas que consideram o trabalho como uma atividade que lhes auxilie em seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, aquelas pessoas que estão preocupadas em ter o que oferecer para a empresa também, ser mais proativo, aquela que cuida do seu currículo profissional, aquela que se desenvolve bastante, que tem valor agregado. E o significado positivo atribuído ao trabalho por uma pessoa pode ser considerado um fator diferencial do seu potencial de empregabilidade. Nós vamos falar aqui do conceito de empregabilidade, que vai além do trabalho em si. Estar empregado no mercado extremamente competitivo é algo difícil, bem difícil no mundo de hoje. E quem não tem o que oferecer como diferencial competitivo fica cada vez mais como uma ostra anônima, né, fechada, sem ter visibilidade. Então, por isso é que hoje a gente vê os profissionais de excelência, aquele padrão ouro, e que são muito buscados pelo mercado de trabalho, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que acaba acontecendo com vocês duas, né, na realidade. Então, porque são buscados pelas empresas e precisam ser multifacetadas, fazer várias atividades e se diversificar muito o trabalho. Então, na década de 80, como é sabido de todos nós, o que acontecia? Não existia essa competitividade, nem as empresas ou empresários estavam preocupados em encantar o cliente. Existia apenas o quê? 2, 3 produtos no mercado, não existia essa competitividade louca, não havia concorrência acirrada e as empresas eram estáveis de modo geral. E hoje a instabilidade é o que existe de mais certo nas nossas vidas, tanto como profissionais trabalhando numa empresa, que a gente sabe que a qualquer momento tudo pode mudar, tudo muda o tempo todo, como diz a música do Lulu Santos, nada do que foi será, né? Tudo muda o tempo todo e a gente tem que se acostumar a isso, a que tudo muda o tempo todo. Os produtos mudam, as empresas mudam e nós precisamos mudar também para que a gente possa se tornar empregável. Então, os tempos mudaram e as pessoas também mudaram. Então, todo mundo estava acostumado, né, que nem está retratado aí na figura, pelo vozinho, a vestir a camisa da empresa. E aí ia lá e a empresa muitas vezes passava de pai para filho, e aí ia por gerações, e a pessoa se aposentava lá, tinha uma vida estável, a aposentadoria rendia, né? Dava para... E hoje nada é mais dessa forma. Então, precisa muito empenho. Qual é o cenário atual? A gente tem 12 slides aqui, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Então, hoje a gente sabe que a globalização traz o quê? A informação muito rápida, os meios de comunicação, desenvolvimento, a abertura do mercado de trabalho também. Então, hoje a gente tem empresas que se preocupam também
com a necessidade do mercado atual, mas os produtos são globais, né? Então, a própria Fresenius Kabi do Brasil tem lançamentos de produtos simultâneos, muitas das vezes, né? Então, está lá sendo lançado na Europa, ao mesmo tempo aqui no Brasil. E hoje a gente traz uma oportunidade de uma novidade no mercado, que é um fator aí diferencial no mercado brasileiro, que é um sistema fechado gravitacional sem uso de bomba de infusão. Uma opção também pensando na necessidade aí dos pacientes clientes no mercado. E aí o mercado de concorrência, de forte concorrência mundial também é o novo mercado, e a gente tem linhas de produção, e nós também, como consumidores, mudamos bastante, nosso padrão de exigência mudou demais, por isso que as empresas se preocupam tanto com tecnologia, com inovação, com atender e encontrar aí qual é a exigência desse cliente. E o mercado brasileiro, que estava acostumado de forma com a firma, pacato, livre de concorrência, já não existe mais. E os empresários tiveram e têm cada vez mais que investir. E com isso, ocorreram modificações também nessa forma de trabalho ou de emprego, né? A modernização das empresas trouxeram como consequências também cortes significativos. Foi na época também que ocorreu uma demissão em massa, porque aumentou o processo tecnológico, aquela linha de produção acabou diminuindo, né, sendo substituído por máquinas, e hoje o que importa muito mais é o capital humano, o capital intelectual. Ele importa muito para a empresa hoje, as pessoas que pensam, seres pensantes, que criam inovações, que buscam soluções para os problemas nas empresas. Então, muda o perfil do trabalhador também. E aí, eu gostaria que vocês tivessem atenção para essas palavrinhas. Quais? Capacidade criativa, educação superior, espírito empreendedor e proatividade. E essas palavras, elas acabam sendo palavras mágicas e importantes e que têm que fazer parte do nosso dia a dia, incorporados como profissionais no mercado de trabalho. Porque o espírito empreendedor não é só daquele empresário que empreende, mas do profissional que começa a ter essa visão holística maior, né, que consegue enxergar e que vai além. Vai além e busca soluções e sugere opções. Então, manchetes de que sobram empregos especializados no país, mas a verdade é que pouca qualificação dos trabalhadores. Então, os profissionais liberais têm que se preocupar muito também, não só com a casca, com a embalagem, mas com o conteúdo também. E estar aqui também, hoje, nesse momento, a essa hora, buscando conhecimento, é um diferencial competitivo. Está buscando informação. Então, os profissionais que se encaixam nas novas condições podem escolher onde realizar suas tarefas e quanto querem ganhar. É verdade, gente. Quanto mais diferencial competitivo eu tenho, melhor a minha empregabilidade, mais possibilidades também eu tenho. Antigamente, os trabalhos eram estáveis, por carteira assinada, contratos regulares, horários. Atualmente não existe mais, entende-se que o desempenho assegura a chamada empregabilidade, existe uma troca nas relações. E os contratos começam a ficar o quê? Autônomos, né? Então, cada vez mais, o que a gente vai ver é o quê? Profissionais atuando por conta própria. Então, e mais do que nunca, esses profissionais têm que cuidar do seu plano de carreira. E aí, comprometimento, metas, organização, flexibilidade faz parte do dia a dia. Mais uma vez, né? Então, diferenciar emprego versus trabalho tradicional. O emprego tradicional era aquele, né, senhorzinho que eu mostrei anteriormente, que pegava lá, entrava na empresa, entrava jovem, se tornava senhorzinho, ocupava aquele posto, fazia a mesma coisa todo dia, não era desafiado a mais nada, até se aposentar. Ele não era ameaçado e tudo mais.
Hoje não. Hoje nós temos que ser bastante produtivos, fazer várias coisas ao mesmo tempo, sermos criativos, empreendedores, ou seja, para que a gente se torne empregável está cada vez mais difícil. É uma realidade. Então, tipos de trabalho terceirizados, ou até como eu estava conversando com a Daiane mesmo, que já é uma quarteirização, né? Mais do que a terceirização. Então, é uma realidade, trabalhar à distância, por projetos, então, tempo parcial ou tempo flexível, sazonal, home office também existe. As pessoas procuram mais um emprego tradicional, né, de forma geral, e sim trabalho, passando a oferecer soluções para os diversos problemas. Então, estar empregável significa tudo isso, é oferecer soluções. E a empregabilidade, que tanto eu falei, o que é, né? Então, ela pode ser compreendida como um conjunto de competências e habilidades necessárias para uma pessoa conquistar e manter um trabalho ou emprego. E não é nem um pouco fácil, gente. A condição de ser empregável passa a ser mais importante que o próprio emprego. Acho que vocês hão de convir que não é nem um pouco fácil pelo cenário que eu já mostrei aqui, que todos nós conhecemos no dia a dia e vivenciamos isso. Então, a empregabilidade envolve muitas habilidades e qualificações. Então, nós temos que ser gestores das nossas carreiras. E quando a gente fala de prestador de serviço profissional, mais do que nunca, esse profissional tem que ter uma visão de gestão do negócio, como prestador, como autônomo muitas vezes. Então, ele tem que saber, ter um conhecimento e investir nisso. Em conhecimento, em atualizações, em reciclagem. Ele também tem que ter atitude, saber fazer acontecer. Não pode ser reativo ou passivo a uma situação, tem que ser bastante proativo. Saber fazer diagnósticos de situações. Então, uma habilidade também que com o tempo a gente vai desenvolvendo para que a gente chegue em um ambiente e consiga traçar aí qual é a situação atual, traçar um perfil diagnóstico e um plano de negócio, por que não? E saber fazer tudo isso. E a empregabilidade, então, como eu falei, não é nem um pouco fácil. Acima de tudo, é preciso ter muita fé, né? Vontade e fé, não no sentido religioso. Fé do positivismo, né? Também, de querer e ter. Acima de tudo, paixão pelo que faz, é a vocação, ter know-how, então conhecimento, e de conhecimento diferenciado. Quanto mais eu diversifico o meu conteúdo, o meu currículo, melhor, mais empregável estou. Ter ética, sem dúvida nenhuma. Saúde, porque é bastante energia que a gente tem que empregar e tem que estar saudável. Empreendedor e ter esse leque de networking. E é o que a gente também está buscando nesse mercado agora de home care. É estreitar mais, fazer o nosso canal de relacionamentos em que a gente possa suscitar ou então estimular mais temas ou palestras, inclusive aí na pastinha de vocês. Depois vocês podem sugerir também alguns temas para que as próximas a gente possa, o local, o horário também, poder fazer acontecer. E todos esses são pilares de sustentação do quê? Da empregabilidade, que são os atributos. Então, nesse primeiro tópico, a gente falou do quê? Do emprego, no passado e na atualidade, no mundo moderno. E tudo que é necessário. E aí o profissional, como é que fica o prestador de serviço inserido nesse mercado de trabalho, no mercado da saúde? Primeira coisa, né? Não é só o jaleco que a gente veste que é importante, né? Não é só aquele jaleco que está em todos os lugares. Muitas vezes a gente vê o jaleco não só no ambiente de trabalho, mas ele passeando também em restaurantes, às vezes, transitando, mas não. O jaleco é uma veste, né, em que a gente também incorpora ali o quê? O respeito com o nosso cliente-paciente, né? E a nossa imagem, ela tem que ser coerente com o nosso ambiente de trabalho. Então, cuidar da imagem é muito importante, ter essa coerência. Nosso networking também, quem você conhece, se formar bem, especializações,
quer dizer, participar de congressos, e a gente não pode esquecer o quê? Que nós somos sempre contratados pelo nosso currículo, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista. E geralmente nós somos demitidos pelo nosso comportamento. Então isso é uma regra também. A gente tem que parar para pensar nisso. Porque, acima de tudo, como é o nosso tema hoje, o marketing na saúde e a relação com o nosso cliente-paciente, é a face do profissional, é a face do prestador de serviço profissional que vai gerar, acima de tudo, o quê? Credibilidade e confiança. Porque a gente vai ver mais para frente aí quais são as características de um serviço profissional, que a intangibilidade é um deles. Então, ter credibilidade faz parte do marketing pessoal também, que é uma ferramenta importante. E aí Tom Peters já falava lá no passado, na década de 80, sobre o profissional do futuro, que na realidade já é o profissional de hoje que a gente está vendo. E o que seria esse marketing pessoal, né? Esse marketing pessoal é a construção dessa imagem positiva de si mesmo perante as pessoas. Então, todos nós temos um raio-x, um RG na realidade, a nossa, não RG como documento de identidade, mas o nosso comportamento, o nosso íntimo, nossa personalidade e como nós passamos isso, né, para a sociedade, como o colega nos vê, como a empresa operadora de saúde nos vê, como o prestador de serviço nos vê, como a sociedade de modo geral faz juízo daquela pessoa, né, a leitura, e como nós mesmos nos vemos, né, se é como um leão ou um gatinho. E não é ser aquele aparecido, né, que é um pavão que sai falando de si. Não, essa pessoa tem que ter embalagem, tem que ter conteúdo. Desenvolver as habilidades, qualidades pessoais, né, não só como um produto, mas também como uma ferramenta poderosa de autopromoção, que vai ganhar visibilidade. E aí, na parte de comportamentos e etiquetas, né, e aí normas de comportamento, o que é importante e que impactam na nossa imagem profissional? Algumas coisas que são básicas, e muitos profissionais da saúde sabem disso, né, que a gente tem que ter um diálogo, né, mas aí quando passando em diálogo, em informação, eu acho que o profissional tem que ter uma escuta muito mais ativa em relação ao paciente e cliente, né? Então, será que eu estou conseguindo passar a informação à altura para esse meu paciente cliente? Será que ele está conseguindo compreender aquilo que eu quero passar? Será que existe uma relação respeitosa? Saber lidar com as situações difíceis, mais do que nunca, vocês que estão beira-leito ou estão lá na casa, entram na casa do seu paciente cliente, que já muda todo aquele ambiente, né, que vários profissionais ali circulando o dia inteiro, que muda aquele ambiente. É uma situação que a pessoa tem projeto de vida, ela tem desejos e de repente tudo isso é parado por uma doença, por uma situação. Então, são situações difíceis que a gente tem que saber lidar como profissional e adotar comportamentos de cortesia. Tudo isso está dentro do nosso código de ética profissional, que são as normas deontológicas, né? As normas que permeiam, regem as questões éticas. Então, se a gente falar de ética, né, poderia ser uma outra aula sobre isso, mas a gente sabe que os princípios da ética é sigilo, a dignidade humana, o respeito, e que vai muito mais ao encontro do nosso comportamento como profissional da área da saúde, do que nossa atitude na realidade. Comportamento e atitude do que a situação até que existe hoje no mercado em termos de falta de leitos e dificuldades na saúde e tudo mais. Então, respeito, diversidade e lealdade acima de tudo. E falar de comunicação aí também, a gente pode entrar por vários eixos, né? Mas acima de tudo é a face, é aquilo que eu falei. Do outro lado, não é o cardíaco do 505, né, que está sendo atendido. É uma pessoa que tem nome, sobrenome, né, e que ela está assustada, ela tem uma condição ali, ou
numa casa totalmente confinada no leito, sem deambular muitas vezes, né? Então, dependente, ela perde a autonomia total, muitas das vezes, dependente dos seus familiares. E aí vem aquele ponto de interrogação, né? Quem é essa pessoa ou essa que está entrando, daqui a pouco é uma outra, cada hora muda. Então, cria uma série de sensações nesse indivíduo que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Que a clareza, saber ouvir, né, escutar a fala do paciente, isso sim, são ferramentas importantes. Então, sem dúvida alguma, nós temos que cuidar da nossa marca pessoal. Porque se nós somos a face, né, se nós somos o profissional que vai gerar essa credibilidade, que é a ponta, né, que é a hora de verdade lá com o nosso cliente e paciente, nós temos que nos cuidar como produto, sim, como marca, porque o nosso maior patrimônio é a nossa marca pessoal. Então, um home care ou uma casa de repouso, ou seja o que for, vai chamar a Daiane, ou a Renata, ou a Mali, ou a Vanessa. Por quê? Por uma questão de que são profissionais, que têm uma ética, que tem uma postura profissional adequada, que vai além do conhecimento em si, de cuidar da sonda, da dieta, da técnica. Mas são questões humanas que a gente vai falar aí da humanização. E aí eu perguntaria para vocês, alguém tem horas, por favor? Só para acompanhar. 7h10. Então, algumas questões. Como fazer uma diferença dramática? Então, aquela diferença ímpar, né? Ser um diferencial competitivo. Vocês se conhecem? Quem são vocês como pessoas, como profissionais? Vocês sabem por que estão nesse mundo? O que estão fazendo? Ou o que estão fazendo profissionalmente, com as suas profissões, com a sua formação? De que forma você pode se tornar único? Ou ser visto, né, como aquela pérola ímpar, né, que desaponta, ou que se mostra, ou que se torna visível, que é singular. Quem liga? Alguém liga para isso? E vocês? Vocês ligam para isso? É um momento reflexivo, tá bom? Então, a chave é a atitude, gente. Isso aqui, ó, tá cada vez mais sumindo no mercado de trabalho. E hoje, nós temos que cuidar da nossa marca própria. Então, é muito importante. O emprego vitalício acabou. Aquele idosinho que ia lá, saía da empresa, aposentado, estável, acabou tudo isso. Essa é a realidade que nós vivemos. E 2 ou 3 ocupações que hoje, a carreira média provavelmente abrangerá 2 ou 3 ocupações. Vocês já estão vivendo isso. Então, como eu falei no início da apresentação, eu também tenho várias ocupações durante o dia. O autoemprego é uma realidade. Estamos por conta própria, pessoal. Esse é um fato. Está acontecendo agora. Então, aconselho vocês a comprarem um espelho e perguntar, vocês têm um novo patrão, são vocês mesmos. Então, essa é um fato. O patrão de vocês não é só o dono do home care, o dono da casa de repouso. O patrão de vocês são vocês mesmos. E quem tem que ser os gestores da carreira de vocês são vocês mesmos. Se tiver dificuldade para isso, é legal buscar um coach para melhorar, alguém que dê um feedback e que traga um pouquinho mais sobre as atribuições aí que permeiam o marketing pessoal, que são os objetivos, a qualidade, pensar na estratégia, a parte de comunicação. Para que se ganhe visibilidade e credibilidade, e somente uma pessoa de qualidade e credibilidade é que vai virar padrão ouro no mercado. E tem aí um recado, você é sua marca pessoal, cuidado com quem e o que você se associa. Então, essas 2 primeiras etapas foi para a gente entrar propriamente dito no marketing, na saúde. E aí, a gente teria todos esses temas, não fiquem bravos, já estou terminando para falar. Mas a gente vai pegar esse último, que é a relação do prestador de serviço, paciente e cliente. Então, para a gente encurtar tudo isso,
vamos fazer a seguinte pergunta. Quando se pensaria em home care, uma casa de repouso, que um profissional da saúde poderia fazer marketing? Quando, né? Isso daí, no passado, seria antiético. Uma clínica, um serviço, uma assistência médica adotar estratégias de marketing. Muitas pessoas confundem marketing com vendas, simplesmente. Na realidade, marketing é mercado, ele está ligado ao comportamento e às necessidades do consumidor paciente. E a venda, por si só, é o quê? Um elemento do composto mercadológico. Então, a gente pode sim, e o objetivo, né, do marketing aí, na realidade, na saúde, não é criar demanda somente. Pode ser também, mas administrar acima de tudo, controlar e direcionar essa demanda por bons serviços de saúde. É por isso que muitas empresas fazem o quê? Pesquisa de satisfação também, né? Por quê? É a gestão da qualidade dos serviços da saúde também. Então, todos nós podemos usar o marketing como poderosa ferramenta. Nutricionistas, médicos, toda a equipe de modo geral. E o que seria um serviço, na essência? Um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra que não seja essencialmente, essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer coisa. Então, o serviço é tudo que é intangível. Por isso que é tão difícil se vender serviço profissional. E aí, para quem tem consultório, ou abre um consultório, ou quando inicia a carreira, né, dentro de prestador de serviço profissional, sabe o quanto é difícil você criar essa visibilidade e firmar um contrato, vender o seu serviço. Porque é muito subjetivo, é diferente da venda de um produto que tem características, tem benefícios, a gente pode testar, né, ir lá no shopping, comprar um batom, experimentar tudo. O serviço é uma promessa, a princípio. Né? Então, a gente procura um médico ou um nutricionista, ou porque escutou, porque foi indicado, olha, vai naquela nutricionista que ela é muito competente, ela é muito boa por isso, isso, isso. E aí a pessoa enumera, né? Ela tangibiliza o porquê daquele motivo. Então, você vai com a crença de que aquele médico ou aquela nutricionista vai resolver o seu problema. Porque todos nós temos necessidades que estão explícitas ou não. Então, serviços profissionais nada mais é do que refere-se àquela categoria de serviços em que predomina a ação. Os consumidores, nesse caso, estão comprando principalmente o quê? Conhecimento. Então, o que as pessoas buscam no serviço é conhecimento. Por isso que lá na parte de gestão das nossas carreiras, o conhecimento é muito importante. Ele faz a diferença. É a capacidade profissional do prestador de serviço aí, que pode ser qualquer profissional, não só da saúde. Pode ser o advogado, pode ser um médico, um dentista, mas aí a gente está falando do nutricionista, né? De todos os nutricionistas aqui, que é a pauta. E aí vamos compreender um pouquinho essas 4 características aqui, que fazem parte dos serviços profissionais. Eles exigem tratamento diferenciado, por quê? Porque eles são intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e simultâneos. E o que seria tudo isso para a gente conseguir ter a percepção mais clara? Os serviços, eles não se podem tocar, né? Então, o que isso significa? Antes de uma venda efetiva, o que ocorre são promessas. Muitas vezes impossíveis de constatação prévia. Por isso, para fechar um negócio é preciso ter confiança nos vendedores ou nos prestadores de serviço. Como que as empresas tangibilizam mais? Por exemplo, empresas de home care ou casa de repouso, cuidando da parte física, a estrutura física, para que tenha uma apresentação ideal, para que o recepcionista, né, ali na empresa seja bem treinado também, que tenha uma veste adequada, tenha uma comunicação coerente, que conheça bem a empresa. Esses profissionais, né, que são os prestadores de serviço,
tem que passar a confiança, a segurança quando for atender o cliente-paciente e assim por diante. E para a gente tangibilizar, a gente tem algumas ferramentas, alguns recursos. E acho que o mais próprio ali, não só aí, pensando como empresa prestadora de serviço, que está vendendo um serviço, mas como profissionais, como a gente pode tangibilizar melhor os nossos serviços? Através de protocolos, né? Então, são protocolos, são processos que estão inseridos dentro da gestão de qualidade das empresas. Então, também fazer a propaganda também aí indireta, através do que? Ganhar visibilidade, escrever em revistas, artigos, promover aulas, começar a ter maior circulação para as pessoas conhecerem vocês como profissionais. Então, a importância do treinamento também. Então, as empresas de prestadoras de serviço têm que se preocupar para a gestão da qualidade com a tangibilidade e aí com os processos e procedimentos. E o problema da intangibilidade pode ser resolvido com o nível de profissionalismo, que aí o treinamento traz todo um formato de padronização desses serviços profissionais. Por quê? Quem está à frente, que é a hora de verdade, né? Que é a hora da verdade dali, do momento, isso se torna inseparável. O que é isso? Produção e consumo ocorre simultaneamente no momento em que o funcionário da empresa prestadora de serviço está à frente do consumidor. É que ocorre a ação. O preparo do profissional é o objeto de comercialização, que é a imagem da empresa. Então, imagine vocês precisando de quebra um dedo. Vão numa empresa que faz muita propaganda em outdoor. Então, eu vou naquela empresa que, nossa, ela tem uma estrutura boa, tudo. Chega lá, o estacionamento tá ok. Chega para a recepcionista, ela deixa não sei quanto tempo você esperando. Aí você faz 5 perguntas, ela sabe responder 2, não sabe o resto. Aí você vai pedir uma água, não tem água disponível. Aí vem alguém que é mais atencioso, tudo vai lá te arrumar água. Aí, de repente, o médico que ia atender está em outros procedimentos, leva não sei mais quanto. Todos esses momentos, essas etapas, são etapas do momento de verdade, né? Em que a gente comprova essa imagem positiva ou não. Então, padronização, protocolos, eles são importantes e devem existir. E isso é muito comum, eu vejo muito como nutricionista também, em que a gente não está habituado a ter muitos protocolos, ou escrever, registrar muito, ter relatórios e ferramentas que nos tragam mais, tangibilize melhor o nosso serviço. A gente é muito ativo e muito reativo em relação a essas atitudes. Então, precisamos criar padronização dos nossos serviços, que pode fazer muita diferença. E os serviços são heterogêneos, é lógico. Como a gente lida com pessoas, essa heterogeneidade acontece porque cada um tem uma motivação diferente do outro, ou a forma de se desenvolver, escutar, ou agir, ou atitude é diferente também. E, por definição, o processo de prestação de serviço e de consumo ocorrem ao mesmo tempo. Portanto, a oportunidade que um prestador de serviços tem de mostrar o quanto ele é eficiente ou especialista em sua atividade ocorre somente quando ele está à frente com o cliente. E o cliente bem atendido é condição essencial quando se analisa a característica da simultaneidade. Quando a gente tem um padrão, um treinamento, todos estão falando a mesma coisa. E só para ter uma ideia, um serviço profissional só começa na realidade no pós-venda. Olha só como isso é sério. Só quando a gente fecha o contrato ou o pedido é que a empresa vai acionar esse prestador de serviço para ir fazer a visita lá na beira do leito do cliente-paciente. Nesse momento é que a gente vai constatar todas as promessas, né? Então, que a gente foi lá naquele médico e teve um resultado, ele realmente conseguiu a eficácia no tratamento. Ou aquela nutricionista também conseguiu com que, junto com a enfermagem, fechasse aquela escara ou aquela ferida, ajudasse, através da prescrição adequada. E aí vamos para o último momento, que é o momento, enfim, da relação entre o prestador de serviço, paciente e cliente, que é a hora
da verdade ou a hora de verdade. Quem criou esse termo, na realidade, na década de 80, foi um consultor sueco, Richard, porque uma empresa americana, ela estava na Escandinávia, na realidade, ela estava o quê? Com problemas sérios, né, aí de resultado financeiro. E aí esse consultor passou para o presidente da empresa essa poderosa ferramenta de marketing que ficou conhecida como momento de verdade. E esse momento de verdade ele pode ser traduzido como trágico, apático ou encantados. Ele pode ser uma tragédia mesmo. A primeira impressão é a que fica, né, gente? Muitas das vezes, aquele relato que eu falei de uma clínica, que foi um exemplo fictício, mas que de fato a gente tangibiliza e vivencia no nosso dia a dia, falar, nunca mais quero aparecer nesse lugar. Ou então vai no nutricionista, como também não é difícil, pega lá na gaveta alguma coisa, ou não tem uma atitude tão proativa como tem que ser, não é tão profissional, e aí a pessoa fala, esse eu não quero voltar mais, foi trágico, né? E acaba sendo pior para quê? Para a categoria profissional, porque um acaba passando para o outro. Mas ao mesmo tempo pode ser indiferente também e encantado. E o que a gente busca é o encanto do nosso cliente paciente. É que ele ele saia com a sensação de que, poxa, essa profissional tem um cuidado, tem uma atenção, ela tem uma deferência, ela é exigente, ela cuida, né, ela acolhe, ela escuta, ela respeita, está atento a tudo isso. Isso é atender em serviço profissional, que é o momento de verdade. Qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com algum aspecto da organização e obtém a impressão desse serviço. O que falta hoje em dia, né? Hoje em dia, na saúde, a gente sabe que falta tudo isso. O atendimento é desumano, a gente tem filas enormes, a gente tem pouco tempo com o profissional, pouco escuta da fala do paciente, falta de acompanhamento na pós-alta. Então, se eu conseguir ser um pouco mais proativo e ter atitudes diferenciadas frente a esse meu cliente e paciente, com certeza a minha imagem profissional está sendo construída de forma positiva e eu vou ganhar maior espaço, maior credibilidade, respeito e confiança. A famosa frase, fazer sempre igual, sempre foi feito assim, né? Não querer mudar, né? E, acima de tudo, o nosso paciente, nós não podemos esquecer que a internet está aí, ele é diplomado. Ou seja, ele conhece todos os direitos, os deveres, ele sabe julgar, ele busca na internet antes de falar com o profissional, ele está totalmente conectado e informado. E até rapidamente, eu estava falando com a Marli, e ela tem um depoimento bem interessante, Marli, não é, de um paciente? Então, o que aconteceu mesmo? Muito legal. O paciente, assim, ele não usa sonda, ele toma dieta via oral, para ele ter um CA de esôfago, e ele acabou, assim, mudado a dieta que ele estava utilizando, né? E eu me preocupei, né? Porque ele já estava acostumado com aquela dieta, ele usava ela por via oral. Eu falei, nossa, eu estou preocupada. E esse paciente retornou. Aí ele retornou e relatou para mim, e antes ele relatou para o assistente social lá do serviço, que era uma dieta excelente. Eu falei, poxa, Marcos, eu fiquei muito preocupada com você, porque você toma essa dieta via oral e eu queria realmente te ouvir. Ele falou, não, a dieta tem um sabor diferente, porque eu notei que ela tem, até ele falou de uma forma mais caseira, assim, tem ingredientes diferentes, né, doutora? Ele falou, tem ômega 3, ômega 6? Eu falei, sim, ela tem uma modulação para isso. Aí ele falou, ela também não tem sacarose, açúcar. Ela tem, eu falei, é maltodestrina, do milho? Eu falei, sim. Né? Aí fui explicando para ele, e ele foi me questionando. Então eu achei interessante, né, dele ter achado o produto melhor, né? O paladar era diferente sim, mas ele sabia que ele estava tendo um produto melhor para ele, para a recuperação, com ingredientes, e isso diferencial. Então, isso foi bem bacana, né? E ele relatou isso para a instituição,
né? E ele também observou o valor. Falou, puxa, é uma dieta de um valor mais alto, mas é uma dieta que é muito melhor. Então, o paciente está informado, né? É isso que eu estava comentando com a Ana. Então esse paciente, ele tem esse familiar também, o paciente quando não contacta tem um familiar, ele está extremamente informado também. E acima de tudo a gente tem que respeitar esse momento de perda da autonomia, né? Que eu já falei para vocês que é uma situação extrema que a gente tem que ver o paciente não só com a doença, mas de forma abrangente, holística, em que os desejos são coibidos, a intimidade é invadida, né? Então, estamos entrando na casa do paciente, então sua individualidade é suspensa de forma geral. E aí o profissional da saúde é a autoavaliação. Então, as pessoas querem saber quem irá cuidar delas, na realidade, que é a face de quem... Quanto de você está sendo revelado para que elas possam confiar? Você, como profissional da saúde, tem o ser humano como a sua especialidade? O que tem feito para dizer isto a seu público, os pacientes? Né? Tenho ouvido as dores do meu paciente? A linguagem que eu utilizo com o meu paciente esclarece as dúvidas? Ou eu tenho uma linguagem técnica? Quantas vezes a gente vai num advogado com uma situação, né? E aí, de repente, essa pessoa começa a falar... Eu já passei por isso. Extremamente com palavras técnicas. Eu falei, espera aí, eu não sou dessa área. Vamos traduzir aí melhor isso. Então, não é difícil também acontecer com o médico ou nós nutricionistas. Às vezes a gente mergulha no universo que a gente tem que saber traduzir o técnico para a linguagem do nosso paciente, para que ele compreenda e entenda melhor tudo isso. Aprendemos tudo sobre as doenças, mas pouco sobre o paciente de forma geral. Então, quem quer ler para mim essa frase? Como proporcionar um atendimento diferenciado? Alguém quer ler? Você lê, Vanessa? Independentemente da situação econômica e financeira da instituição de saúde evidenciada, como a ausência de recursos tecnológicos, humanos, etc., faz-se necessário manter o comprometimento e respeito entre os profissionais da saúde e os pacientes. Sem dúvida alguma, né? E é isso mesmo. A principal função aí do home care, dos hospitais, instituições de saúde é o quê? Do ponto de vista aí do marketing. É uma empresa também que, além de ganhar dinheiro com isso, que é o ofício, mas servir, pôr-se a serviço de quem precisa. Claro, com competência técnica, com um ambiente adequado, amigável, mas assim com atendimento humanizado. Humanos todos somos, né? Agora, pessoas humanizadas é diferente, né? Então, pessoas que têm atitude humanística diferente. Então, o paciente percebe a qualidade de um serviço a partir de suas vivências anteriores. Então, aquilo lá que pode ser um momento de verdade, que pode ser trágico, fica na cabeça da pessoa. E a gente não pode esquecer disso. A humanização não é o que se sabe, mas como se usa esse saber de forma subjetiva. A humanização do atendimento deve valorizar o respeito afetivo ao outro. Deve prestigiar a melhoria na vida de relação entre pessoas em geral. Então, mostrar o lado humano é condição essencial para qualquer estratégia de marketing. No atendimento às pessoas e suas doenças, o fator humano deixa de ser a condição e passa a ser a razão. Então, é bastante reflexivo e, assim, os gestores também das empresas, das instituições, deveriam conhecer ou vivenciar ou ter mais essa visão humana, né? Então, humanizar não é só sorrir e chamar pelo nome. Então, ter interesse e competências da profissão, ser profissional, estabelecer diálogo, né, entre o paciente, cliente, familiar, proporcionar facilidades para que a vida da pessoa e familiar seja melhor, evite aborrecimentos de forma geral, respeitar horários, né, então principalmente quando a gente está indo à casa do paciente, ter no mínimo as seguintes ações. Quais são essas ações mínimas? Responder aquilo que ele quer saber, de forma simples, objetiva, clara, com uma linguagem bastante objetiva, que respeite e transmita confiança
e esperança de forma geral. E aí a autora, né, de um dos livros que eu tirei essa palestra, que é a Esther Garcia, ela fala o quê? Né, na tese de mestrado dela, que humanização não é um conceito, é filosofia de ação solidária, é presença, é a mão estendida, é o silêncio que comunica, é a lágrima que apoia, é a dúvida desfeita, é a confiança restabelecida, é a informação que esclarece e é o conforto se houver a despedida. Então, não deixe os doentes enquanto eles tentam, não os deixe doentes enquanto eles tentam se recuperar. Quantas vezes o profissional, primeiro a contribuir, ainda mais, né, com a situação de forma errada. Então, eu montei essa apresentação baseada nessas 3 bibliografias. E aí, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, eu recomendo esse livro para vocês, Marketing na Saúde, é bem legal, da Esther Garcia. É um livro muito objetivo, prático e bem didático, muito bacana. E para finalizar, a música começou instantaneamente. Mas assim, pode deixar até. É melhor para. Acionou aqui. Coisa de tecnologia, né, gente? Mas assim, o que eu queria deixar para vocês como mensagem só passar aquela mensagem ali, agora deixa. Tinha uma última mensagem, né, que fala que, na realidade, os profissionais da saúde, eles têm que se preocupar em se relacionar com as outras pessoas, né, os gestores de modo geral. E uma verdade a gente tem que ter nas nossas cabeças, que tudo muda o tempo todo. A nossa vida muda, a circunstância da nossa vida muda, as empresas mudam e nós profissionais devemos também estar preocupados com a mudança do mundo globalizado, que nada será igual o tempo todo, tudo muda o tempo todo, tá bom? Obrigada, esse é o recado. Depois a gente vai dar uma pausa para segundo momento da nossa apresentação com a Thaís Castro, que é a supervisora de negócios aqui da Dietas Integrais Fresenius Kabi do Brasil, aqui em São Paulo.